Quem nunca ouviu falar do Titanic? Na verdade, do filme do Titanic do diretor James Cameron, acabou fazendo do Titanic o mais famoso navio do mundo naufragado da história. Mais de 100 anos se passaram da colisão no iceberg. Por que até hoje ninguém trouxeram um navio à superfície? Vamos saber agora o motivo. O Titanic é o maior navio já construído na época. Em 15 de abril de 1912 afundou no Oceano Atlântico Norte, ao bater de frente com um gigantesco iceberg. Ele tinha saído de Southampton, com destino a Nova York. A bordo do Titanic havia mais de 2.200 pessoas contando com a tripulação. Cerca de 700 passageiros se salvaram. A maioria das pessoas que não saíram do navio eram ricas. Pode-se que as pessoas não queriam abandonar seus bens materiais. Depois de alguns dias do navio ter afundado, os parentes das vítimas queriam arrumar alguma forma de tirar o navio do fundo do mar. O Titanic afundou com muito dinheiro e joias preciosas e obras de arte, até mesmo uma múmia egípcia. Mas os projetos e recursos da época foi frustrado em tirar o navio do fundo do mar. Ficaria muito caro e a capacidade tecnológica da época era muito inferior com tecnologia de nosso tempo. Na verdade, as coordenadas exatas aonde estava o Titanic era muito desconhecida. Que coisa! Como que eles não acharam um navio tão grande como o Titanic? Eu sou Luiz Carlos Avelar. Gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal. Se você gostou de nossos vídeos, deixe seu joinha e ative o sininho para receber mais vídeos de nosso canal. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, em 10 de abril de 1912, no caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Devemos lembrar que ele não afundou dentro de uma pequena baía, mas dentro do mar do Atlântico Norte. Mesmo ele sendo gigante com 269 metros de comprimento, não foi fácil encontrá-lo. Além disso, o navio foi levado pelas correntes marinhas até o fundo do mar. Mesmo os operadores do navio ter dado as coordenadas exatas, o navio pode ter se movido para qualquer direção, dificultando a sua localização. Temos que nos lembrar, o navio partiu a um meio, dificultando mais ainda as investigações. Muitas ideias foram sugeridas para recuperar o navio, caso o encontrasse, inclusive um submarino com elétrons ímãs potente em pontos estratégicos, no caso para levar o navio até a superfície, mas nenhuma destas ideias foram plausível, e logo em seguida veio Segunda Guerra Mundial. Os planos para tirar o Titanic foi abandonado. Só depois de muitos anos mais tarde, em 1953, as conversas de resgatar o Titanic afundado voltou à tona. Aí entra em cena uma empresa britânica de construção de navios. Eles tentaram mapear a região do Oceano Atlântico Norte onde o Titanic afundou, com explosão marítima que gera ecos para localizar os navios. Mais uma vez as tentativas foram frustradas. Com certeza eles queriam recuperar o Titanic porque a história era fascinante. Segundo jornais da época, o Titanic estava carregando mais de 300 milhões de dólares de joias preciosas. E não era só as joias, e também muitas outras coisas valiosas no Titanic, principalmente os textos originais do famoso artista Omar Khayyam, e a múmia egípcia de uma princesa de 3.000 anos. Sem falar dos passageiros que levavam as suas joias pessoais e seus pertences valiosos. O Titanic era a verdadeira mina do rei Salomão, no fundo do mar. Isto é incrível. Em 1966, o inglês Douglas Bola deu início a um projeto de 5 milhões de dólares para encontrar o Titanic. Ele sugeriu para encontrar o grande navio de algum jeito, talvez criar gás para fazer o navio subir. Muitas pessoas na época deram várias ideias. Aqui são elas. Primeiro, colocar milhões de bolinhas de ping-pong. Segundo, congelar o navio com milhões de litros de nitrogênio puro. E muitas outras ideias. E nenhuma delas foram possível colocar em prática. Eles nem mesmo sabiam onde estava o navio. Que coisa! Já nos anos 80, em 1985, os engenheiros da construção naval criaram um mini submarino de aço extremamente resistente em águas profundas, chamado Argo. Este aparelho conseguiu encontrar a polpa do Titanic. Os pedaços do Titanic estavam espalhados num raio de 2 quilômetros em uma profundidade de 3.800 metros. Por essa razão o Titanic não era encontrado. O próprio peso da proa do navio fez com que ele afundasse no solo, a 800 metros da sua polpa. Próximo dali se encontravam vários objetos pequenos, louças, pratos, colheres, xícaras, e tantos outros.
O impressionante é que todos aqueles objetos estavam perfeitamente conservados depois de 100 anos. Isto é incrível. Infelizmente o navio está se deteriorando a cada dia mais. Na proa os protetores do Titanic colocaram um aviso que não incomodasse mais. E até assustador o espantalho na proa. O navio está tão tomado pelas algas marinhas e crustáceo, se tentar retirarem o navio poderia se desfazer. Os pesquisadores tomaram uma decisão não tirar o navio do fundo do mar. O navio nos últimos anos foi se fragmentado mais ainda por causa do turismo marinho ao Titanic. Os turistas não se contentavam de só ver o navio, foram cada vez pegando mais objetos. Em 2004 foi feito um acordo internacional e assinaram para que o navio seja preservado. 8 anos mais tarde o Titanic ficou sob a proteção da Unesco. Agora ninguém pode tirar o navio do mar. O Titanic se transformou em uma herança marinha para a humanidade.